a mais uma aula do nosso curso de biofotônica, continuando hoje com o capítulo das fotoativações para promoção de dano tecidual. A gente está vendo agora, a gente introduz uma molécula, introduzindo essa molécula, ela é fotoativada, tem uma cadeia de reações e transferência de energia que vão ocorrer. Isso leva a dois mecanismos de reação, um através da formação do oxigênio singleto e o outro através de outras espécies reativas de oxigênio. Ambas vão atacar o substrato biológico, proteínas, DNA e tudo mais, Todo tipo de moléculas podem ficar susceptíveis ao ataque destas espécies reativas e causar dano. E aí a gente leva à destruição. Então a técnica que nós estamos vendo, ela é muito boa para causar a destruição. E esses dois mecanismos que eu falei, na verdade, na literatura eles se relacionam como sendo os mecanismos 1 e 2, para a formação das espécies reativas. E o processo que nós estamos vendo chama-se terapia fotodinâmica, como eu estou colocando aqui, ou TFD em português. E é esse o processo que nós estamos tratando. É o processo da terapia fotodinâmica, PDT. Esse é o nome da fotoativação que nós estamos lidando aqui. E você já percebeu que serve para destruir. Ele é um mecanismo de destruição celular, portanto, muito útil para a destruição de tumores, de câncer, que é o que nós fazemos. Muito bem. Como que os radicais livres e o oxigênio singleto, como que eles vão lá e atacam as moléculas? De várias formas distintas, tá certo? São tantas as formas que os radicais livres podem chegar na molécula que até hoje isso é objeto de estudo dos mais variados, tá certo? Mas, obviamente, há algumas reações que são mais evidentes que as outras. E tem se a gente estiver falando de oxigênio singleto, dois tipos de reação para ilustração estão mostradas aí nesse diagrama. A primeira, onde você tem uma reação onde o oxigênio se insere na cadeia, tá certo? Então o oxigênio singleto vai lá, oxida e se insere na cadeia. Esse processo chama processo de cicloadição. Agora, existe um outro processo, que é um processo no qual você tem um anel, você tem lá um anel presente na molécula e o oxigênio vai e acha maneiras de alterar a distribuição eletrônica e se inserir, por inserção no anel orgânico que está lá, não necessariamente aromático, mas às vezes até aromático, onde o oxigênio vai e se instala, se insere. E uma vez instalado, ele produziu uma espécie praticamente diferente, que perde a funcionalidade, que altera totalmente a função daquela molécula no processo de metabolismo. E aí o tecido biológico começa a reagir. E essa reação do tecido biológico vai caminhando para levar o tecido à morte. E que tipo de morte pode ter? Bom, nós normalmente costumamos classificar dois tipos de morte. A necrose ou a apoptose. Ambos levam o tecido, as células à morte, devido a esse processo de fotooxidação que nós estávamos discutindo. Na necrose, obviamente, o citoplasma celular, ele sofre um swelling, que é um processo de jogar para fora substâncias, E esse processo destrutivo que você tem do swelling já começa uma destruição de desativação das organelas, destrói as membranas plasmáticas
Então, as membranas que fazem parte da célula, cria janelas ou portas para você jogar para fora da célula o conteúdo intracelular. Isso causa uma inflamação local e o tecido morre, porque perdeu aí, as suas células perderam aí a sua função. E como a gente sabe que o tecido tem essa interconexão causada pela matriz extracelular, quando a destruição começa a ser pipocada para todo lado, o tecido morre como um todo. Tá certo? Às vezes isso acontece, inclusive, no endotélio, né? no tecido de uma artéria, de uma veia, e aí você vai comprometendo totalmente aquela parte do tecido. Mas tem uma outra, essas oxidações causam outros danos, e esses danos são os chamados que levam à apoptose. E o mecanismo de apoptose é um mecanismo que você vai atuar uma ativação praticamente no núcleo da célula, degradando o DNA. Você degrada o DNA, você tira mais ou menos a memória, né, a máquina principal pensante, ou que tem a informação acumulada da própria célula. E aí ela entra num processo de desordem, disfunção, e ela morre. Né? O pessoal diz que ela se programa para morrer. Na verdade, ela não tem alternativa, porque ela perde a sua capacidade reprodutiva, ela perde a função que o núcleo, como você pode ver no diagrama, como que o núcleo dá. Então, há uma fragmentação de partes importantes do núcleo e ativa determinadas etapas, né, que levam a célula à morte. Então ela é uma morte mais lenta do que a necrose, mas ambas são mortes e levam a fototerapia dinâmica, que é um processo fotoativado, ele produz a morte pelos ambos os caminhos, né? E cada hora um caminho é mais privilegiado dentro de um certo contexto, mas são os dois caminhos que levam à morte celular. Bom, muito bem, então levou à morte celular, tá certo? Muito bem, então levou à morte celular, agora é o que nós desejamos com essas terapias, tá certo? Mas o processo oxidativo, ele não se restringe apenas a matar as moléculas que estão lá ao redor. Tá certo? O ideal era o seguinte, ó, o ideal era nessa reação que eu falei para vocês, eu vou escrever aqui para demonstrar, né? O ideal era que eu tinha aqui um fotossensibilizador, eu joguei luz sobre ele, então eu joguei luz, ele ficou excitado, então jogando luz, ele ficou excitado, agora ele está aqui vermelho. Aí ele encontra um oxigênio, né, na forma tripleto. E ele volta, né, simplesmente a ser o fotossensibilizador inicial. E aí gera uma espécie excitada aí de oxigênio, que é oxigênio singleto, e que vai levar à destruição. E o ideal era que esse fotossensibilizador aqui volta agora à posição de ser excitado de novo, continuando o processo. É um ciclo. Né? Mas, infelizmente, às vezes, isso é o que a gente deseja. Mas nem sempre acontece assim. Às vezes acontece isso que eu estou mostrando na transparência. Às vezes o fotossensibilizador, ele absorve a luz, produz a espécie excitada, encontra o oxigênio, como eu mostrei para vocês, produz o oxigênio singleto, e ao invés do oxigênio singleto ir lá e destruir alguma das coisas da célula, ele já percebe que está próximo da própria
ele está próximo da própria molécula já desexcitada do fotossensibilizador, aí ele reage, na verdade, com a própria molécula destruindo. Então ele bloqueia esse caminho de volta. Ele interrompe o processo. Então, devido a essa oxidação da própria molécula do fotossensibilizador, como está aqui na minha reação, né, agora aqui na transparência, o oxigênio singleto produzido encontra o fotossensibilizador, reage com ele e produz fotoprodutos. Esse processo chama-se fotobleaching do próprio fotossensibilizador. Portanto, à medida que a fotodinâmica está acontecendo, você está também produzindo destruição das moléculas do fotossensibilizador. E essa destruição das moléculas do fotossensibilizador, ela pode ser detectada, porque eu não consigo detectar muito bem o oxigênio singleto, embora há técnicas para detectar aquele 1,3 microns lá. Mas, em geral, o que eu faço, eu jogo luz sobre o fotossensibilizador, ele fluoresce, né? Eu falei lá no início que uma das rotas de fuga do fotossensibilizador é ele emitir luz. Se ele estiver emitindo luz, significa que ele está ativo. Porque à medida que ele reage com o oxigênio que ele mesmo produziu, ele fragmenta, ele produz coisas distintas. Não só fragmenta, mas como oxida, produz moléculas que não mais serão ativas aqui no processo. Tá certo? Então esse processo de bleaching é muito importante. E também não pode acontecer que cada molécula produz só um oxigênio singleto. Cada uma tem que produzir centenas, às vezes milhares de oxigênio singleto para que eu possa, de alguma maneira, ser eficiente. Então eu tenho aqui uma molécula que ela vai produzir muitos e muitos espécies reativas que vão destruir a célula, né? Muito bem. E aí nós podemos, olhando a fluorescência, enquanto eu estou fazendo a fotodinâmica, eu posso estar olhando quanto de luz está saindo, que é aquela fuga que eu falei para vocês na aula anterior. Tá certo? E essa fuga, eu detecto, eu posso voltar aqui para mostrar a fuga, né? Tá certo? Eu posso detectar essa fluorescência. E ficar detectando a fluorescência significa ficar detectando que a molécula está ativa, ainda está reagindo e proporcionando a formação dos radicais livres que a gente quer, né, das espécies reativas que vão destruir a célula. Muito bem. E aí? Bom, e aí você olha agora aí a reação. Eu posso montar uma equação para essa reação. Se eu tiver luz presente e se eu tiver oxigênio presente, existe uma taxa de consumo do fotossensibilizador. Vamos imaginar então que eu não tenho nada na minha reação, que eu só tenho oxigênio. Então agora nós vamos imaginar uma situação ideal, que é a seguinte: eu vou imaginar que aqui eu tenho oxigênio tripleto e eu tenho fotossensibilizador e eu ponho luz. Então eu tenho isso, não tenho mais nada aqui. Então, obviamente, eu vou produzir o oxigênio singleto, vou produzir o fotossensibilizador de volta e o fotossensibilizador vai degradar. Então, eu vou produzir bleaching. Eu vou produzir um fotobleaching do meu fotossensibilizador. E aí eu vou ver o decaimento dele. Então, eu vou equacionar isso para você entender como que acontece. Se você olhar aqui a equação que eu coloquei aqui para você na tela, a variação temporal da concentração, esse negócio entre colchetes representa a concentração em química, né? A variação da concentração do fotossensibilizador, se só tiver fotossensibilizador, oxigênio e luz em solução, portanto, se eu tiver no substrato biológico, obviamente vai ter mais coisa do que isso. Mas aqui, para um modelo simples, tem isso.
E o que a gente observa é que a quantidade de consumo da concentração de fotossensibilizador é proporcional à quantidade que eu tenho, porque quanto mais eu tenho, mais eu excito, mais produzo oxigênio, mais produzindo oxigênio, mais eu consumo por photobleaching, que é uma das formas, ou a forma mais convencional de destruição do fotossensibilizador. Ocorre que essa constante que aparece na frente, ela depende da intensidade de luz, porque se não houver luz, não há variação da quantidade de fotossensibilizador e também da concentração de oxigênio presente na minha amostra. Então, esses são os ingredientes que eu preciso para, de fato, realizar aí o photobleaching. E o que acontece é que a solução dessa equação é uma equação exponencial de, se eu imaginar que o oxigênio e a luz ficam constantes, então nessa situação onde oxigênio e luz ficam constantes, o decaimento da concentração de fotossensibilizador é uma exponencial. Então, enquanto eu estou colocando luz nesse sistema, e ao decaimento das moléculas de fotossensibilizador, que é o processo chamado de photobleaching, isso é o indicativo de que a fotodinâmica está acontecendo, tá certo? E está acontecendo porque eu excito, produzo o oxigênio singleto, o oxigênio singleto não tem para onde ir senão oxidar a própria molécula do fotossensibilizador, e esse processo chama-se de photobleaching. Aí a concentração vai decaindo até eu consumir todo o fotossensibilizador. Existe um tempo característico para isso, quando eu tenho lá um fotossensibilizador, né? E a concentração inicial, então, decai exponencialmente, como você está vendo. Como eu estou pegando como função do tempo, e eu disse que a intensidade de luz é fixa, eu quero recordar o que nós aprendemos lá no passado, de que eu posso, dado que eu tenho uma intensidade de luz, a intensidade de luz vezes o tempo onde eu estou entregando aquela luz é a chamada dose, né? Enquanto isso aqui é watts por centímetro quadrado, isso aqui é segundo, né? Isso aqui já é joules, porque multiplicou pelo segundo, então watt transforma em joules por centímetro quadrado. Isso aqui é chamada dose de luz entregue. Então, nessa ação fotodinâmica, quando eu faço um experimento envolvendo o tempo e mantendo a intensidade de luz constante, eu estou também verificando como que é a dependência com a dose de luz entregue. A dose de luz entregue é fundamental para... E aí a gente pode discutir que, conhecendo a dose que degradou razoavelmente, que é esse D0, né, que é a dose que degradou até praticamente 70% do material, eu tenho uma dose característica. Se eu dividir essa dose pela energia da luz, isso nos fornece o número de fótons por unidade de área que eu tive que entregar para degradar as moléculas. E se eu multiplicar isso pela seção de choque da absorção da luz para a molécula de fotossensibilizador, eu tenho quantos fótons são necessários para destruir uma molécula de fotossensibilizador. E normalmente, depende de fotossensibilizador para fotossensibilizador, mas normalmente esse processo, né, a dose, o D0, ele equivale a mais ou menos, eu diria, de 100 a 1000 absorções antes da destruição. Então, um fotossensibilizador é capaz de ciclar entre seu estado fundamental e o seu estado excitado e transferir energia para o oxigênio entre 100 e 1000, dependendo de muitas situações. Tá certo?
e dependendo da concentração de oxigênio também. Mas normalmente na concentração de saturação de oxigênio com a pressão atmosférica, a gente observa que esses são números razoáveis de acontecer em solução. Isso é bom, porque uma molécula, na verdade, ela produz 1000 oxigênio singleto antes de ser destruída. Então ela é um processo de certa eficiência. Tá certo? Mas nem sempre eu tenho só a molécula de fotossensibilizador e o oxigênio e luz presente. Às vezes eu tenho o substrato, outras moléculas presentes. E aí, quando eu tenho outras moléculas presentes, a equação do decaimento é pior. Porque aí eu vou consumir oxigênio singleto produzido através da oxidação da própria molécula de fotossensibilizador, mas também oxidando essa nova molécula M aí que eu coloquei, que são outras, pode ser muitas quaisquer. Então agora o nosso sistema que nós estamos explicando aqui é um sistema que tem assim, tem o fotossensibilizador, tem oxigênio, tripleto, tem luz e tem uma molécula extra aí, ou uma coleção de moléculas extra. E aí o que pode acontecer é isso que está mostrado aqui na equação. O oxigênio singleto produzido, ele vai oxidar o próprio fotossensibilizador, ou ele vai oxidar a própria as moléculas outras que estão lá. Então a equação de taxa ou equação de variação que a gente tem que colocar agora é um pouco diferente, né? Por um lado, eu tenho o fotossensibilizador e esse primeiro termo mostra uma constante para a taxa de formação do próprio oxigênio singleto. Então ele entra com valor positivo, o primeiro termo. O segundo termo e o terceiro termo consome oxigênio singleto. Portanto, a taxa de variação do oxigênio singleto, que é o que eu estou colocando nesse gráfico, depende, né, a taxa do oxigênio singleto depende, a variação temporal do que você depende de quanto você produz e quanto você consome, tá certo? E depende com que rapidez você consome molécula de fotossensibilizador. Então agora, a variação do fotossensibilizador também deve estar acoplada àquelas equações de cima, porque se todo o oxigênio singleto que eu produzir vai ser absorvido pela molécula M, sobra muito pouco, né? A hora que isso aí zera é porque para de variar temporalmente. Então, na presença ou na ausência de outras moléculas, o bleaching do fotossensibilizador também é alterado. Na presença de moléculas outras, isso aqui é uma equação simplificada, poderia ser mais complicada se a gente quisesse. O decaimento é mais lento. Então, na presença de substratos, o fotossensibilizador dura mais. Então, se o oxigênio tem outras rotas para oxidar, se o oxigênio singleto produzido, ele, né, nesse meu diagrama aqui, ó, eu tenho o oxigênio, eu produzo o oxigênio singleto. Ele pode voltar e oxidar o fotossensibilizador, mas ele pode vir e oxidar moléculas que estão lá. Se isso aqui é mais forte, ou eu tenho muito mais molécula do substrato do que de fotossensibilizador, então eu preservo o fotossensibilizador. Ele decai mais lentamente e ele então é uma máquina mais eficiente. Se de primeiro ele estava produzindo 100 ciclos antes de degradar, agora pode ser que ele atinja 1000, mais do que isso. Então, olhando na taxa de variação do fotossensibilizador na presença de substrato, você decai muito mais lentamente do que na ausência do substrato. Tá certo? Isso é mais ou menos óbvio. Então, aquilo que eu faço in vitro, em solução, com fotossensibilizador, eu não posso necessariamente transferir para o tecido biológico.
Então isso é importante, porque são maneiras que a gente usa monitorando o fotossensibilizador, formas que eu tenho para monitorar que a fotorreação está acontecendo. Então, se ele não está degradando rapidamente como ele degradava lá in vitro, não quer dizer que, né, ele não está mais sendo fotoativo. Bom, agora tem outro aspecto que eu queria dizer, que é a transferência, né? Você vai ter que fazer a molécula, quando nós estamos lidando com experimento em tubo de ensaio, então é uma coisa. Mas aí essas coisas que eu falei aqui vai bem, ou essa aqui vai melhor ainda. Agora, a hora que eu vou administrar o fotossensibilizador, ele tem um caminho a ser percorrido até atingir as células. E é isso que eu queria mostrar para vocês um pouquinho agora, que é o caminho do fotossensibilizador para atingir a célula. É a chamada farmacocinética do fotossensibilizador. Tá certo? Então, de maneira simplificada, nós vamos olhar agora o que está aí na tela. E o que está na tela mostra, na verdade, a administração do fotossensibilizador é feito de várias formas distintas. Não necessariamente só por administração intravenosa, como você está vendo aí. Às vezes, ele é feito também tópico, nós vamos abordar no futuro, mas aqui é um exemplo onde nós estamos administrando sistemicamente um fotossensibilizador. E quando você administra o fotossensibilizador, porque quando você vai agora montar uma terapia, você tem que levar em conta, mas quanto tempo demora para atingir o meu alvo, o fotossensibilizador? Quanto tempo o alvo está preparado para ser iluminado? Que é isso que eu estou mostrando nessa transparência. Primeiro, quando você faz intravenoso, ele vai percorrer, ele é colocado no fluxo sanguíneo. E colocado no fluxo sanguíneo, depende da natureza do fotossensibilizador, sendo hidrofóbico ou hidrofílico, ele tem afinidades diferentes. Enquanto ele é hidrofóbico, tá certo? Eles são... quando ele é hidrofóbico, ele tem afinidade pelas lipoproteínas que estão lá no sangue, e quando ele é hidrofílico, ele tem afinidade pela albumina que está lá no sangue e assim por diante. Bom, não importa, ele procura adesão, ele procura se aderir a alguma coisa do substrato do próprio sangue para poder ser transportado. E aí ele chega na parede lá como você pode ver no diagrama, né? Ele chega na parede do endotélio, ele também vai ser aderido, aí ele passa pelo endotélio, né? E vai entrar agora no meio intracelular. Aí no meio intracelular tem todo tipo de coisa. Lá nós temos colágenos, fibrinas, fibroblastos, macrófagos e todo aquele negócio todo que estão lá no meio intracelular. A molécula tem que ir driblando, algumas vezes absorvida, ficando por aí mesmo, outras vezes chegando à parede celular. Quando chega na parede celular, ele encontra, obviamente, né, as lipoproteínas de alta e de baixa densidade que formam essas membranas. Aí ela tem que aderir ou penetrar, entrar no interior da célula e começar ali o processo de distribuição para a hora de eu iluminar, eu destruir aquela célula. Quando nós temos células tumorais, elas têm muitos defeitos de membrana, essas proteínas de baixa densidade, né? Elas, o LDL, né, que chama, elas são lipoproteínas de baixa densidade, elas têm muitos defeitos, então é um alvo certo para a molécula de fotossensibilizador entrar. Então é por isso que acumula muito na célula tumoral comparado com a célula normal. Tá certo? Uma vez que está lá, eu sei que está lá na célula que eu quero, eu estou pronto para iluminar e começar o processo de destruição daquele alvo, daquela célula. Muito bem. Como é a curva de
Se você olhar a curva de acúmulo num determinado sítio, num determinado local de fotossensibilizador, existe uma parte que sobe, atinge um máximo e depois tem uma parte de decaimento. Essa é a farmacocinética da molécula de fotossensibilizador. Normalmente você quer esperar para que quase atinja o máximo para você começar o tratamento. Então, toda a farmacocinética ela é importante para se elaborar o tratamento que vai ser feito, como nós veremos depois nas aplicações clínicas e assim por diante. Tá certo? E como dependendo do tempo, o acúmulo, o desacúmulo, né? Você não quer levar todo mundo lá e eliminar todo mundo. Por outro lado, você não quer que tenha nas células adjacentes do seu alvo mais fotossensibilizador do que na própria célula do alvo. Então você quer criar seletividade. E aí entra esse gráfico que eu coloquei do lado, porque as células normais e as células tumorais, no caso de tratamento de câncer, elas acabam tendo afinidade diferente, ela tem uma dinâmica diferente. As células tumorais, elas eliminam mais lentamente do que as células normais. Então, você esperando acumular, você agora pode esperar eliminar para ter o maior contraste entre a célula normal e a célula cancerosa. Então, você cria o que nós chamamos alta seletividade. A hora que você iluminar, você não vai destruir a célula normal, você vai destruir essencialmente a célula tumoral. Isso é uma das grandes vantagens da terapia fotodinâmica para o tratamento do tumor, porque você é capaz de planejar e matar apenas as células tumorais, deixando um substrato de células normal para recuperar o tecido, para regeneração e assim por diante, dependendo onde o tumor se encontrava. Sempre morre um pouco de células ao redor, obviamente que é bom, porque tem uma micrometástase ao redor que você quer eliminar. Bom, para concluir um pouco dessa generalidade da fotodinâmica, é bom a gente lembrar uma coisa importante. Quando a gente ilumina, normalmente ilumina por fora do tecido, à medida que a luz vai penetrando, ela vai decaindo a sua intensidade. E a intensidade decai exponencial, como está aí esse expoente alfa, normalmente ele é composto de alguns efeitos, né? O efeito de espalhamento, o efeito de absorção e assim por diante. Então ela vai decaindo. Então, se eu representar aqui, só para você entender melhor, né? Eu tenho aqui um tecido alvo, e eu vou iluminar aqui fora. Então, a intensidade está caindo. Mas tudo isso aqui é meu alvo. Então, em cada posição, na verdade, eu tenho uma intensidade diferente, como está aqui no meu diagrama. Cada posição tendo uma intensidade diferente, significa que vai receber uma dose diferente. Portanto, em cada local que eu fizer a aplicação fotodinâmica, vai ter uma dose de luz diferente. Tendo uma dose de luz, vai degradar diferentemente o fotossensibilizador, vai produzir diferentemente oxigênio singleto. Então, cada pequeno elemento de volume do que você está iluminando vai ter uma dinâmica diferente. E nós temos que levar tudo isso em conta. Então, existe um experimento que a gente faz, que é um experimento muito interessante, que eu vou mostrar aqui, que é o seguinte: imagine que eu tenho aqui um tecido que eu vou iluminar. E eu vou colocar a luz aqui. E obviamente a intensidade vai decair. Cada ponto vai receber luz, uma dose diferente. E aí eu vejo que vai estabelecendo a morte do tecido. A morte vai progredindo. Só que ela vai progredindo até um ponto. A partir dali eu tenho tecido normal. Ou tecido que não sofreu a fotodinâmica. E isso vem porque aqui não recebeu luz? Recebeu, mas recebeu uma dose muito menor do que aqui. E isso tem alguns efeitos interessantes. E um conceito importante para ser explorado, que é o conceito de
limiar de dose ou threshold. Então, experimentos feitos com ratos, muitos experimentos, também observado no ser humano. Se faz alguns experimentos onde você faz fotodinâmica de um tumor que você já vai remover mesmo. Aí você pode estudar o que aconteceu. E quando você faz a iluminação, você observa que a necrose, aí no caso, ela vai indo até um ponto. A partir daquele outro ponto, você tem células normais. Então, obviamente, à medida que a dose foi decaindo, ela chegou num ponto que a partir dali ainda tinha luz, mas não foi capaz de produzir necrose. Sempre tem algum dano nesse processo oxidativo, mas para ter um dano permanente, você tem que causar uma determinada quantidade de dano. Se você causar acima dessa quantidade de dano, o processo é irreversível e você leva o tecido à morte. Se você causar abaixo dessa quantidade de dano, o processo é reversível e você não leva o tecido à morte, ele recupera. Então, quando a gente faz a iluminação, isso aqui é um tecido que está totalmente fotossensibilizado, com a mesma quantidade de fotossensibilizador e tem a mesma quantidade de oxigênio. Só que a luz, ao penetrar, ela vai decaindo e chegou numa linha divisória que separa o tecido necrótico do tecido normal. Tá certo? Se você olhar ali, aquela linha divisória, claro que esse tecido está fotossensibilizado, então a luz vai atenuando, ela está sendo absorvida e um tecido fotossensibilizado ele absorve diferente de um não fotossensibilizado, porque o fotossensibilizador é um grande absorvedor de luz. E você vê que a necrose atinge até um determinado local, onde a dose de luz entregue atingiu um determinado valor. E isso é o que nós definimos de dose de limiar ou threshold do inglês, né? Então, para você matar, você tem que fazer aquela região absorver luz acima de um limiar de dose. Porque se for abaixo, não vai matar. É que nem radioterapia. Você tem que expor o tecido a uma certa dose de radiação para levar ele à morte. Senão, ele não vai à morte. Daí vem o planejamento da radioterapia. Como você tem conceitos bem parecidos na terapia fotodinâmica, você pode também abraçar esse tipo e planejar o que vai acontecer com o tecido da mesma maneira que se faz o planejamento para a radioterapia. Então, conhecendo as propriedades do tecido e conhecendo a dose limiar ou threshold, e isso tem muitos estudos por aí que mostram que depende de várias coisas, mas depende do número de fótons absorvidos e depende bastante da quantidade de oxigênio singleto que foi sido capaz de ser formado ali. Mas o que é interessante é que conhecendo tudo isso, eu sou capaz de prever a profundidade de necrose que eu vou dar. Aí tem um experimento que foi feito, eu não vou entrar em detalhes com todas as equações, mas eu sou capaz de equacionar, né? De tal maneira que, olhando a variação da quantidade de fotossensibilizador na superfície que eu estou tratando, eu sei prever qual vai ser a profundidade da necrose que eu vou atingir. Então, quando eu faço experimentos desse tipo, se eu tenho um tumor que está a uma certa profundidade, eu quero que a necrose vá além daquela profundidade para matar bem tudo, não deixar nada de resto. E aí, nesse gráfico que você vê à direita do canto aí, os pontos que você vê com as barras de erro, aonde nós obtivemos. No experimento feito, eu não vou entrar em detalhe, o que nós obtivemos aqui de profundidade de necrose. E a linha tracejada que passa pelo centro é a previsão, para você ver, né, a elegância de entendendo o fenômeno. Você é capaz de prever com uma certa precisão a profundidade da necrose. Se você é capaz de prever com precisão a profundidade da necrose, você é capaz de planejar um tratamento de um tumor, porque você sabe as propriedades. Agora, você usa essas propriedades para saber até onde eu quero matar, o quanto eu quero matar e assim por diante.
E é dessa maneira que a fototerapia dinâmica consegue atingir graus de sucesso acima de 95% em muitos tipos de tumores onde é aplicado. É conhecendo toda essa ciência e é conhecendo as propriedades que permite você desenhar, planejar o tratamento para ser bem sucedido. Bom, o que nós vimos aqui nessa aula, né, e na aula anterior, foram os fundamentos, as coisas gerais dessa terapia fotoativada. Nas próximas aulas nós deveremos aplicar isso aqui na fototerapia dinâmica de tumores, de câncer, na aplicação oncológica, para depois tomarmos outras aplicações da biofotônica fotoestimulada. Bom, muito obrigado, até a próxima aula.